Então, gente, sejam bem-vindos à nossa aula sobre panorama bíblico. Essa é a nossa oitava aula. A aula da última semana foi sobre os profetas menores, então a gente finalizou o Antigo Testamento e hoje nós vamos começar uma parte da Bíblia, que na verdade não é da Bíblia, mas hoje nós vamos estudar uma página da Bíblia, que durou 400 anos, que é essa aqui, ó. É a página em branco da Bíblia, que divide o Antigo Testamento do Novo Testamento. Essa página aqui, ó, período interbíblico. Entre a minha Bíblia de estudo, tem até um estudo sobre esse período, né? A história, os persas, os gregos, os macabeus e os romanos, que são basicamente os impérios que existiam nessa época. Então hoje nós vamos estudar este período, que é o silêncio de Deus. Silêncio por quê? Porque Deus não revelou nada de forma canônica. Então, muitos chamam de silêncio, do período do silêncio. Então, eu intitulei O Silêncio de Deus e o Barulho dos Homens. E depois, no final, vou fazer uma aplicação, que é resistir às pressões sociais, né? Que foi o que os judeus tentaram fazer nessa época. Tentar aplicar, para a nossa vida. Então, gente, olha só. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Ele escreveu por volta do ano 430 e até a chegada de Jesus foram 400 anos. Jesus nasceu por volta do ano 30 depois de Cristo. Jesus nasceu no ano 30 depois de Cristo. Isso é por causa de uma contagem que eles fizeram lá e depois eles viram que estava errado, eles tiveram que voltar o calendário alguns anos e aí Jesus acabou que nasceu depois dele mesmo, né? Mas isso também não é exato. Outros dizem que Jesus nasceu no ano zero, né? Então existe uma discussão sobre isso. Então, resumindo, gente, nós tivemos 120 anos de Reino Unido, né? De Saul, Davi e Salomão, 40 anos cada um. Depois nós tivemos 344 anos de reino dividido, até a invasão da Babilônia, no ano 586 a.C. E a Babilônia destrói o templo que Salomão construiu, né? E aí, em 539, Ciro, rei da Pérsia, invade a Babilônia, permite que os judeus retornem para Jerusalém e reconstruam a cidade. Então, isso está lá no livro de Esdras e Neemias, Esther também, né? São os 3 livros que falam desse período. E deixa eu tirar o volume do meu telefone aqui. E aí, gente, Ageu, Zacarias e Malaquias são os profetas que profetizam nesse período pós-exílico, né? Malaquias é o último dele. Ageu e Zacarias profetizam no ano 520, que foi o período quando os judeus estavam reconstruindo Jerusalém e que eles começaram em 539. Na verdade, eles foram para Jerusalém em 539 e só começaram a reconstrução no ano 520. Então, eles tiveram aí 18, 19 anos de letargia. E aí o profeta Ageu vai criticar o povo por conta disso. Por quê? Porque eles estavam construindo casas muito luxuosas e esquecendo da casa de Deus, né? Então, esse é um período muito interessante. Então, eles conseguem começar a reconstruir o templo e os muros a partir do ano 520. E aí, Malaquias, 90 anos depois, profetiza, porque o povo também, na época de Malaquias, estava desleixado com a vida com Deus, né? Então, Malaquias vai falar que eles estavam roubando a Deus nos dízimos, nas ofertas, né? Os sacerdotes estavam roubando a Deus. E então inicia-se o período interbíblico, é o período entre os testamentos, tá bom? E lá em Daniel capítulo 2, a gente tem a profecia sobre esse período. É muito interessante esse texto, gente, de Daniel. Depois vocês leem ele em casa, Daniel 2, do verso 1 até o 49. Por quê? Porque ele vai falar
sobre uma estátua. Ele vai falar sobre uma estátua. E essa estátua, Daniel, essa estátua tinha a cabeça de ouro, o tronco de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E vinha uma pedra e batia no pé dessa estátua, que quebraria ela, né? Então essa pedra que bate na estátua, ela é um pouco controversa, mas alguns acreditam que seja ou Jesus, o Messias, que vem destronar esses reinos, né? Ou os macabeus, que vão vir nesse período, que vão tentar destronar o reino da Grécia, enfim. Então, aí o que alguns entendem dessa profecia? Que a cabeça de ouro, essas partes e de formas diferentes, feitos de material diferente, de uma ordem de mais nobre para o menos nobre, né, do ouro para o barro, são os impérios que dominaram os judeus até nesses períodos todos que a gente está estudando. Então, por exemplo, a cabeça de ouro era a Babilônia, que foi um império fortíssimo, né? Depois a prata, o tronco de prata são os medo-persas, que permitiram os judeus retornarem para Jerusalém. Não era um império tão forte quanto o de Babilônia. Depois vieram os gregos, um pouco mais fracos, que é o quadril de bronze. Depois vem o Império Romano, que é a perna de prata. E aí vem o pé de barro. O pé de barro, ele significa Israel, né? Então, ou melhor, o pé de barro, eu estou na dúvida. Depois eu vou conferir essa questão do pé de barro. Mas essa pedrinha, existe essa divergência. Se o Messias que viria destronar esse império, se é o próprio os macabeus, né? Enfim. Então existe essa divergência. E, como eu falei, os judeus nessa época de Malaquias, eles estavam adorando a Deus de qualquer jeito, estavam sem esperança. Por quê? Porque foram muitos anos duvidando do amor de Deus, foram muitos anos esperando uma resposta de Deus, e Deus não falava. Então parece que esse povo perdeu o senso de plano eterno. Né? Eles estavam mal acostumados de Deus falar com eles durante 1500 anos, desde Moisés até aquele momento, e parece que nesse momento, por um tempo que Deus fica em silêncio, eles começam a duvidar, a perder o seu senso de plano eterno. Né? E aí Deus termina o livro de Malaquias falando de uma voz que viria para preparar o caminho do Messias, e essa voz seria de João Batista, né? Hoje a gente sabe. E aí ele se cala durante esse período. E a gente sabe que depois de Malaquias, o próximo evento que vai acontecer é o nascimento do Messias. Então parece que Deus queria aumentar a expectativa do povo da vinda do Messias. E muita coisa aconteceu nesse período. Não houve produção de conteúdo bíblico, de conteúdo canônico, o que não quer dizer que não aconteceu nada importante para a história da redenção de Deus. São duas coisas diferentes. Deus, nesse momento, ele prepara o mundo para a vinda do Messias em vários aspectos. Político, social, religioso, geográfico. Então, muita coisa aconteceu aqui que vocês vão ver que Deus está por trás de tudo. Deus só não revelou conteúdo escriturístico, né? São duas coisas diferentes. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Malaquias, por exemplo, o período de Malaquias, no ano 430, a gente vê um tipo de judaísmo, e quando a gente olha para a Bíblia, Jesus, para o Novo Testamento, a gente vê outro tipo de judaísmo. Já existiam sinagogas, vários grupos de judeus, essênios, fariseus,
Então parece que há um período de intervalo ali que acontece muita coisa que fica sem contexto. Então quando a gente estuda esse período, tudo faz mais sentido, né? Para a gente acabar de ler o Antigo Testamento para ler o Novo. Por que o Novo Testamento foi escrito em grego e não em hebraico e em aramaico, né? Uma outra dúvida que surge. Poxa, a gente termina o Antigo Testamento em hebraico, o povo judeu, o povo de Israel, e aí vem o Novo Testamento em grego. Por quê? Tudo tem resposta nesse período, né? E aí esse período interbíblico é dividido em três: o período persa, o período grego e o período romano, né? E o primeiro deles é o período persa, que tem a história da vida de Esther, né? Ela foi usada por Deus para preservar os judeus da trama de Amã. Amã era o primeiro oficial do rei da Pérsia, que escolheu Esther. Ele não sabia que ela era judia, ele escolhe ela para ser sua esposa e ela se torna rainha, né? E aí Amã odiava os judeus e ele tramou um plano para matar os judeus. Fez com que o rei promulgasse uma lei e permitindo que os judeus fossem mortos. E aí ele prepara, o líder dos judeus era o pai de Esther, que era Mardoqueu. Então ele prepara uma forca para Mardoqueu e prepara o povo para atacar os judeus. E aí Mardoqueu informa Esther. Esther tem a coragem de ir diante do rei. Ela correu risco de vida, porque ela não poderia entrar na frente do rei sem permissão. O rei dá o salvo-conduto para ela, né? Estende o seu bastão, não mata ela. E ela pede um jantar com o rei e Amã. E aí nesse jantar ela revela, ela fala: eu quero fazer um pedido, rei. E ele fala: o que você quer, pode me pedir. Ele amava ela. E ela pediu: olha, eu queria que você me ajudasse a salvar o meu povo, porque estão querendo matar o meu povo. E aí o rei fala: mas como assim? Qual é o seu povo? Eu sou judia. Aí ela se revela: mas quem está querendo matar o seu povo? Aí ela fala: Amã, que está na sua frente. E aí ela fala que ele construiu uma forca para o seu pai, Mardoqueu, e aí o rei diz para Amã ser enforcado na forca que ele construiu. E aí os judeus são autorizados a resistir, eles são munidos com armas e eles sobrevivem, né? Então ela é usada por Deus para preservar os judeus da extinção. E aí, gente, nesse período que nesse momento do período persa, né, desse período interbíblico, há muitas invasões e há o que eles chamam de diáspora. A Bíblia, inclusive, usa esse termo, diáspora, né, que é saída. Os judeus se espalham, eles não vivem mais só em Jerusalém. O templo está destruído, o templo foi reconstruído, na verdade, por Esdras e Neemias, porém, os judeus, desde a invasão da Assíria, em 722, desde a invasão da Babilônia, em 586, eles foram se dispersando. Então já existia judeu morando em todas as várias regiões daquela localidade. E aí, eles, para não perderem a sua prática religiosa, eles começam a construir pequenos templos que eles chamavam de sinagogas, que eram réplicas do templo, porque eles estavam em menor número, em cidades diferentes, e aí eles começaram a criar essas chamadas sinagogas, porque antes disso era só o templo, o local de culto do povo. Todos viviam nas redondezas e cultuavam lá no templo. Agora, como eles estão espalhados, eles começam a criar as suas próprias igrejas, vamos dizer assim, né? E onde tinham 10 homens, chefes de família judeus, podia se montar uma sinagoga. Então a sinagoga, ela poderia ser criada a partir de 10 homens, 10 pessoas. E qual é o ponto importante aqui? Para a pregação do evangelho, para a preparação que Deus estava fazendo do mundo para a vinda do Messias. O que Paulo pregou em vários lugares, em várias cidades? Ele pregava nas sinagogas. Então ele ia nas sinagogas para pregar o evangelho. Então aqui surgem
essas sinagogas, onde Paulo vai pregar o evangelho e muitos dos judeus vão se converter nesse período, né? Então Deus já começa a preparar o mundo para a vinda do Messias, nesse sentido, começam a criar as sinagogas. O outro período é o período grego, e é marcado pelo Alexandre o Grande. É um homem muito famoso desse período. Ele domina os persas, domina a Palestina. Então percebam que a vida dos judeus é marcada por domínios. Estavam escravos no Egito, ficam livres do Egito, se tornam uma nação durante um tempo, do ano 1400 até o ano 1000. Tem a divisão do ano 1000 ao ano 722. Aí eles são invadidos de novo. Aí vem os domínios dos assírios, babilônios, persas e agora os gregos. Então ele domina, o Alexandre o Grande, ele derrota os persas e conquista a Palestina. E ele se dedicou à criação de um mundo unido pela língua grega. É uma língua que ele queria implantar em todo o seu império. E ele dava liberdade religiosa aos dominados, porém ele tentava emplacar a sua cultura, a sua língua, os seus costumes, né? E o grego, nessa época, ele começa a se tornar uma língua universal de todo o Império Grego, de todo esse período helenístico que a gente chama, né? E por que isso é importante? Porque vai ser importante na propagação do Evangelho. Uma língua única se comunica mais fácil com muita gente distante, né? E aí surge esse termo judeu helenista. O que é um judeu helenista? É um judeu de fala grega. A gente vê isso no Novo Testamento. Um judeu de fala grega. Olha só para vocês terem uma ideia. Os missionários eles demoram 14 anos, em média, para aprender uma língua e traduzir o Novo Testamento para uma língua desconhecida. Então, imagina, 14 anos para aprender a língua e a cultura, porque não é só aprender a língua. Você tem que entender o contexto da cultura para traduzir aquelas palavras totalmente diferentes para uma outra língua. Então, essa linguagem universal, essa língua universal grega, foi importante para a propagação do Evangelho. Então, isso é muito interessante. A gente já começa a ver Deus agindo na história nesse momento também, né? Mais uma vez, Deus nunca ficou à parte da história. Ele sempre está atuante. E aí, gente, depois que Alexandre morre, o Ptolomeu II assume o poder. Ele é o sucessor de Alexandre. E ele é o homem responsável, esse Ptolomeu é o responsável pela Bíblia Septuaginta grega. O que é isso? Até então a gente só tinha o Antigo Testamento, né? A gente está no ano 200 e pouco aqui depois, antes de Cristo. Então, o que acontece? Esses judeus de fala grega estavam aumentando muito, porque várias gerações já estavam nascendo no meio dessa cultura, onde o grego era a língua dominante. Então eles começaram a se distanciar da sua língua original, hebraica, aramaica. E eles começaram a ver a necessidade de uma tradução da sua Bíblia do Antigo Testamento, né, o nosso Antigo Testamento, para o grego. E aí esse homem reúne 70 sábios, segundo a lenda, para traduzir a Bíblia hebraica para o grego, ficando conhecida como Septuaginta, por causa dos 70 sábios. E essa foi a Bíblia dos apóstolos, gente. Quando Jesus nasce, a Bíblia que os judeus usavam naquela época era a Septuaginta grega. Então, essa era a Bíblia dos apóstolos. E qual que é o ponto importante aqui de preparação para a vinda do Messias? Tudo que estava escrito no Antigo Testamento sobre a vinda de Jesus agora estava acessível ao mundo inteiro, na nova língua. Então, não só a língua para falar de Jesus, mas agora a Bíblia, as profecias sobre Jesus estavam disponíveis.
Olha que interessante como que Deus vai moldando o cenário para para a chegada do Messias. Então isso é muito interessante. E aí, depois desse homem, vem um cara chamado Antíoco IV Epifânio. E esse cara, gente, ele intensifica a helenização. Então, Alexandre o Grande, o Ptolomeu II, Ptolomeu II começou a reinar no ano de 320, o Antíoco, ele começa a reinar no ano 226. E ele começa a... Esse é o quarto, né? Ah, não. O Antíoco IV, ele começa a reinar em 175 antes de Cristo. Esse cara, gente, ele intensifica. Alexandre o Grande era mais tolerante. Ele só queria trazer a cultura grega. Esse cara não, ele queria destruir a cultura dos povos que ele dominava. Então ele destrói exemplares da Torá. Ele queria dar fim à fé judaica, né? Ele exige oferendas a Zeus. Ele proíbe elementos centrais do judaísmo, sacrifício, circuncisão, coisas que para os judeus eram sagradas. Ele começa a proibir essas coisas. E o máximo que ele faz, gente, ele sacrifica um porco no templo de Jerusalém. Ele levanta uma estátua de Zeus no templo e sacrifica um porco. Então esse cara, ele assim, seria como se um muçulmano ou um ateu entrasse numa igreja católica ou protestante. A católica é mais fácil porque tem, por exemplo, tem imagens, né? Seria como se uma pessoa entrasse numa igreja católica, quebrasse as imagens de Maria, de Jesus, fizesse, defecasse em cima delas e, enfim, fizesse uma piada com o Espírito Santo. Seria algo nesse tipo, fizesse uma encenação de cunho sexual, enfim, com a imagem, com a pessoa do Espírito Santo, né? Então, foi algo assim que os judeus enfrentaram. Então, esse cara, ele rompeu todos os limites, assim, de tolerância dos judeus. Então, isso durou do ano 175 até o ano 166. Ou seja, foram aí 11 anos. É claro que isso foi gradual, né? Mas chegou um momento que ficou insustentável. Aí a gente entra no outro período. Antes dos romanos, tem esse período dos macabeus, de aproximadamente 100 anos. Que foi o quê? A revolta desses judeus. Os judeus não suportaram tamanha ofensa. Então, foi um absurdo para eles. E eles não suportaram tamanha ofensa e eles se revoltaram. E já sempre houve, né? Desde que um povo é dominado, sempre há alguns movimentos de revolta, mas nunca foram tão grandes e não tão organizados quanto os macabeus. Então, um detalhe interessante, gente. A Bíblia católica, eu tenho uma Bíblia católica aqui, ela contém, acho que eu já falei em outras aulas, né? O Antigo Testamento, só o Antigo Testamento que é diferente. O Novo Testamento é idêntico. E o que muda do Antigo Testamento? No período, quando se traduziu a Bíblia do grego, do hebraico para o grego, o Ptolomeu, né, que fez a solicitação da tradução, ele incluiu alguns livros a mais. São 7 livros a mais. E um deles são livros históricos que narram coisas daquele período. Ó. E o primeiro não, mas um desses livros a mais é esse aqui, ó, primeiro livro dos Macabeus. Ou seja, é um livro histórico que narra
essa guerra dos Macabeus. Então, esse ano passado eu li essa Bíblia porque eu gostaria de ler esses livros que tem aqui, Baruque, tem livro de Eclesiástico, são muitos livros históricos que no cânon protestante, quando Lutero foi traduzir a Bíblia para o alemão, Tobias é outro livro, mas o livro dos Macabeus foi o que eu mais gostei, porque é um livro histórico. O cânon protestante não considera ele canônico para a fé, mas histórico sim, é um livro histórico. E aí, quando Lutero fez a Reforma Protestante, ele pensou o seguinte: olha, como que a gente vai buscar a verdade? Os judeus tinham um cânon deles fechado, os 39 livros. E esses 7 livros entraram nesse período de tradução do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E foi a pedido desse, me foge o nome, Ptolomeu. Então, ele pensou o seguinte: não, esse cara não é judeu, esses livros não podem ser tomados como livros canônicos. Por quê? Porque não foi Deus que direcionou, inspirou e revelou para esses homens os livros que os judeus já tinham como sagrados. Então Lutero falou o seguinte: não, esses livros não podem entrar no nosso cânon, na nossa reforma, porque eles não são inspirados, mas são livros bons para história, estudo da história, né? Eles não podem ser utilizados como regra de fé, porque o cânon do Antigo Testamento já estava formado. Então essa é a diferença da Bíblia protestante para a Bíblia católica, são 7 livros a mais. A Bíblia protestante no Antigo Testamento tem 39 livros e a católica tem 76, 7 livros. Então, gente, esse sacerdote Matatias aqui, os seus filhos, e um deles era Judas Macabeu, Jonatas, Simão, João e Eleazar, eles se revoltaram contra Etíoco, o Antíoco IV. E na última batalha, que eles tiveram várias batalhas, essas guerras duravam meses e anos, e na última batalha eles derrotaram 40 mil soldados gregos. E a vitória dos Macabeus explica a esperança de um Messias guerreiro. Olha que interessante. Isso aqui é muito legal, gente. Quando a gente vai olhar para o Novo Testamento, os judeus, os discípulos, os apóstolos, existia inclusive uma seita chamada Zelote. Os Zelotes eram, e Pedro era Zelote, né? Tinha um chamado Zelote também, um apóstolo chamado Zelote. Esses Zelotes, gente, eram como se fossem hoje um grupo de revolucionários, comunistas, por exemplo. Eles queriam pegar em armas. Por quê? Por causa dessa vitória dos Macabeus. Depois dessa vitória, os judeus eles ficaram 100 anos dominando no poder, se revoltaram contra os seus opressores, ficaram 100 anos no poder. E isso trouxe um gosto para eles, o seguinte: nossa, Deus está do nosso lado, nós vamos vencer qualquer dominador que vier sobre nós. Então isso trouxe uma esperança, uma expectativa para os judeus de que o Messias seria um guerreiro também. Por quê? Depois disso, depois dos Macabeus, eles ficam 100 anos no poder, porém depois sobe ao poder Roma. E os romanos são muito fortes. Então eles começam a dominar os judeus novamente, e aí vai se passando geração em geração, em geração em geração, eles começam a pensar o seguinte: não, então é o Messias que vai nos libertar pela guerra, pela força da espada. Por isso que Pedro decepa a orelha de Malcolm, né? Aquele soldado romano, quando Jesus é preso no Getsêmani. E vários deles tinham essa esperança de um Messias guerreiro. E eles achavam que ali ia ser a hora. Agora que eles vão querer prender Jesus, Jesus vai se revelar. E Jesus se entrega como uma ovelha muda, né? Faz totalmente o contrário do que era a expectativa deles. Então isso fala pra gente tomar cuidado para não colocar as nossas expectativas em Deus, mas buscar na Bíblia o que ele revela de si mesmo. Porque é muito comum
A gente traz os nossos anseios para Deus, para o que a gente espera que Deus faria, ou falaria, ou deixaria a gente fazer ou não, mas Ele é Deus, né? A gente tem que se submeter a Ele. E aí os filhos de Matatias, né, que um deles é Judas Macabeu, assumem o poder e o sumo sacerdócio da região deles, judaica deles, né? E essa revolta dura 24 anos, só de guerra, gente, do ano 166 ao ano 142, resultando então na independência de Judá, até os romanos assumirem o controle. Então eles ficam de 142 até o ano 63 a.C., em paz, sem opressão. Então eles ficam aí 42 mais 39, 81 anos, né? Tirando o tempo de guerra, 81 anos eles ficam em paz, degustando o gosto da vitória, né? E essa é uma história que está registrada nesse livro apócrifo aqui que eu mostrei para vocês. E aí, nesse período, surgem alguns movimentos muito importantes que já começam, com a vida de Jesus, já começa no meio desse contexto. Surgem os saduceus, o grupo dos saduceus. Os judeus começam a divergir em alguns pontos. E, assim como toda a tradição, eu estou estudando agora na pós-graduação, uma premissa básica da história do cristianismo é exatamente essa. Nunca existiu uma igreja única, nem em Jerusalém, nem em nenhum momento da história da igreja. Existia uma igreja única que todos concordavam. Até entre os apóstolos existiam diferenças. Por quê? Porque isso é humano, né? Nós somos limitados. Enfim, então vai haver divergências, isso é natural. E com os judeus foi a mesma coisa. Surgem dois partidos principais, os saduceus e os fariseus. Os saduceus eram pessoas ricas e poderosas. Eles tinham ligação política com Roma, então seria como se fosse, eles eram a favor, puxavam saco, né, no termo mais popular, puxavam saco de Roma, tinham maior diálogo com os romanos. Eles eram a maioria do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de líderes que julgavam as questões religiosas, como se fosse um supremo tribunal judaico, né? Eles negavam a ressurreição, a existência de anjos e de demônios, então eles não acreditavam que existia ressurreição. E Paulo, em 1 Coríntios 15, vai criticar o povo de Corinto exatamente nessa questão, porque muitos lá estavam se deixando levar por essas ideias de que não existe ressurreição. E aí Paulo fala o seguinte, gente, se não existe ressurreição, a nossa fé é vã. A gente ainda está em nossos pecados, porque Jesus não ressuscitou, não lavou nossos pecados e não venceu a morte para a gente. Então, se a gente não morre, se os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, nós estamos perdidos, né? Então, Paulo critica muito isso lá em 1 Coríntios 15. E eles acreditavam somente na Torá. Eles não acreditavam. A Bíblia para eles era só os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Torá. Eles não acreditavam nos livros históricos ou nos profetas, né? Então esse era o grupo dos saduceus. Eles negavam também o envolvimento de Deus na vida cotidiana, negavam a vida após a morte, o mundo espiritual, enfim. Eles aceitavam somente a Torá e os ensinos prescritos pela Torá, né? Então esse era o grupo dos saduceus. Os fariseus já eram mais populares. Eles eram de classe média, eles tinham contato direto com o povo, né? Eles tinham mais contato com o povo. Eles eram a minoria no Sinédrio, porém eles tinham mais influência no Sinédrio, mesmo com a minoria. E eles já criam na ressurreição, em anjos e em demônios. Então, eles já eram mais sobrenaturalistas, né, do que os fariseus, os saduceus. Os saduceus eram mais materialistas. Os fariseus acreditavam mais no sobrenatural. E eles surgiram primeiramente
no reinado de João Hircano, no ano 135 até o ano 105 antes de Cristo. Então, nesse período ali dos Macabeus, né, surgem os fariseus. E eles surgem, gente, com a tentativa de quê? De manter o judaísmo. Então, não só os fariseus, mas os saduceus também, esses movimentos surgem porque o povo judeu estava oprimido por outros povos. Nesse período aqui eles estavam em paz, né? Mas existia o risco de opressão o tempo inteiro. Então eles surgem como uma tentativa de manter a tradição, de voltar. Em vários momentos da Bíblia a gente vê reis, por exemplo, Ezequias, o período dele até aquele de Salomão até Ezequias, ou seja, tinham mais de 300 anos que não se comemorava a Páscoa. Então Ezequias teve que voltar o povo para Deus. Então os saduceus e os fariseus tentaram fazer isso também. Depois do povo sofrer tanto no exílio, eles começaram a tentar reconstruir a religiosidade judaica, né? Então eles acreditavam na Torá, mas também na tradição, que são as cercas, né? O que é tradição? Os judeus acreditam, o Talmud é um livro que, segundo eles, está a explicação da Torá. O que é isso? Eles acreditam que Deus deu a lei para Moisés e explicou a lei. Então Moisés escreveu a lei, porém a explicação ele passou para os seus discípulos, para Josué, para os outros homens lá de Israel, para os líderes. E aí esses líderes foram ensinando às outras gerações, cada geração foi passando. E em algum momento, nesse período da escrita do Antigo Testamento para o grego, né, da Septuaginta, nesse período que eles escreveram a essas explicações da lei, que estão no Talmud, que são dois livros, Mishnah e Gemara, se não me engano, formam o Talmud. Então, eles acreditavam, os fariseus, eles acreditavam na Torá e na tradição também. Por isso que Jesus vai criticar muito os fariseus, gente. Apesar deles serem de classe média, olha que interessante, Jesus, a Bíblia fala que eles amavam o dinheiro. Então, o problema não é só a pessoa, não é necessariamente a pessoa ter acesso a muito recurso, mas a gente pode amar o dinheiro mesmo não tendo acesso a ele, né? E Jesus vai criticar eles muito por causa da interpretação deles. Eles extrapolaram muito o que a Bíblia pedia e, como Jesus disse, ele colocava fardos pesados demais nas pessoas. Então esse foi o erro deles. Mas eles queriam criar cercas, né, ao redor da lei para manter a pureza. Porém, eles foram longe demais, né? Foram muito criticados por Jesus. Aí, ó, essa tradição dos anciãos oral foi registrada formando o Mishnah. E aí depois veio a Gemara, que são escritos posteriores, e tudo isso forma o Talmud, né? Então, o outro grupo que surge nesse período são os essênios. Os essênios eram uma seita judaica separatista que viviam em Qumran, que era aproximadamente 22 quilômetros a leste de Jerusalém. E eles surgiram no meio dos conflitos dos Macabeus. Então, no meio daquelas guerras, eles começaram a perceber que estava tudo errado, eles se isolaram no deserto, né? E por quê? Porque eles consideraram, eles perceberam que o sacerdócio do templo estava corrupto, então eles se afastaram, igual os monges fizeram, né? Os monges cristãos. E os essênios foram responsáveis pelos escritos do Mar Morto, a maior descoberta arqueológica do século XX. A Bíblia, ela sempre foi muito bem historicamente, né? Ela sempre teve muito embasamento histórico e arqueológico. Porém, no século XX, com esses achados no mar, dos escritos do Mar Morto, em Qumran, eles encontraram, gente, textos muito mais antigos, muito mais completos da Bíblia. Encontraram um rolo inteiro do livro de Isaías preservado. Então isso é uma raridade assim imensurável. E foi encontrado em 1947 em uma caverna lá em Qumran. Um pastor estava
pastoreando as ovelhas, ele jogou uma pedra, escutou um barulho de quebrado. Quando ele entrou numa caverna, ele achou milhares de potes com pergaminhos, com papiros. Então foi uma das maiores descobertas. Que foram esses essênios os responsáveis por isso. Eles se voltaram, ficaram reclusos no deserto, e lá eles iam escrevendo os textos para eles terem acesso à Bíblia, né? Que eles acreditaram que era no Antigo Testamento. E aí, gente, no fim do período dos Macabeus, eles já estavam lutando entre si pelo poder. Então, como Jesus diz, né? O reino dividido ele não sobrevive. Então, esses filhos dos Macabeus, do Matatias lá, né? O Judas Macabeus e os outros 4 filhos, no final eles já estavam lutando entre si. Então, mais um triste capítulo na história da humanidade, né? Os homens conseguiram se unir para derrotar os seus inimigos, ficaram livres e no final estavam lutando por poder. Então, assim, o ser humano é muito difícil, gente. A gente, né? Nós somos muito difíceis. Então, sempre duvide de você, das suas motivações. Então, isso mostra o quão nós somos. Isso comprova mais uma vez a doutrina da queda, né? Da depravação humana. Então, infelizmente, esses homens se perderam e já estavam lutando entre si. E aí, claro, eles se desorganizaram, o local começa a ficar instável, e aí isso abre brecha para a invasão de outros povos. E aí surgem os romanos, né, que vem do ano 63 a.C. até o ano 3 depois de Cristo. Na verdade, eles ficam até muito mais, né? Não sei porque eu coloquei 3 aqui depois de Cristo. Mas enfim, Pompeu invade, pacifica, entre aspas, a Palestina, né? É uma paz, é aquela paz assim, olha, fica quieto, senão eu te mato. Então é uma paz romana, uma paz pela força, né? Ele tira o reinado dos Macabeus, mas deixa o sacerdócio com eles. Então, os filhos dos filhos dos Macabeus lá, né? Eles continuam com o sacerdócio. Então, esses vão... É essa expectativa que estava muito viva ainda de um Messias político para destronar Roma. Eles começaram a sofrer mais uma vez na mão de Roma e eles pensaram, poxa, se nós conseguimos, quando o Messias vier, nós vamos conseguir destronar Roma. Então essa era a expectativa dos Macabeus, né, dos judeus como um todo, a maioria deles na época de Jesus. E a relação política dos fariseus e saduceus com Roma, ela começa a aumentar cada vez mais, né? Essa troca de favores. Olha, vocês controlam os judeus e a gente deixa vocês dominarem, cobrarem taxa, cobrarem impostos no templo, né? Então começa a ter uma troca ali, uma troca de favores, não é isso? E aí, gente, no ano 37 a.C., vem uma nova revolta e Marco Antônio nomeia Herodes como rei de Israel para tentar conter essa revolta dos judeus. Então, o Herodes ele começa a reinar em 37 a.C., ou seja, quando Jesus nasce, ele já estava no poder há muitos anos. E aí, nesse período, os judeus estavam subjugados a Roma e eles começam a construir estradas, gente. Estradas e pontes. Por quê? Porque eles queriam rotas comerciais, né? E aí, as estradas naquela época facilitavam muito isso. Então, mais uma vez, Paulo, por exemplo, fez 4 viagens missionárias, não só em mar, mas em terra também em alguns momentos. Mas a questão é, isso facilitou o deslocamento e a expansão do evangelho. Então, mais uma vez, Deus conduzindo a história, usando os romanos para abrir caminho para o evangelho, né? E aí a expectativa de um Salvador se espalha para outros povos. E aí a gente lembra de um texto de Gálatas 4:4,
quando Paulo fala o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, né, o tempo ali é kairos, Deus enviou seu Filho. Então, o que ele está querendo dizer ali com plenitude do tempo? Todo esse período de Malaquias até agora, Deus foi fazendo várias coisas para preparar o caminho para a vinda do Salvador do mundo. Então, resumindo, começam a surgir as sinagogas, a preservação da expectativa do Messias, começa a surgir a língua grega, né, que vai ser uma língua universal e vai ser traduzida a Bíblia do Antigo Testamento para todo mundo, ou seja, existiu uma língua agora capaz de comunicar o Evangelho de forma quase universal e também o acesso, todos tinham acesso à Bíblia. Na Guerra dos Macabeus, isso aumenta a expectativa de um Salvador. Os romanos trazem a paz romana e facilitam as viagens pelas estradas. E aí isso espalha a expectativa de um Salvador para outros povos. Ou seja, tudo isso foi cumprido na plenitude do tempo. Né? Deus preparou tudo isso para que Jesus nascesse no tempo certo. Se Jesus nascesse 20 anos depois, 20 anos antes, não ia ter todo esse cenário montado, né, de forma como estava. E aí eu tiro algumas lições para a gente. Aqui, ó. Peraí. É isso mesmo. E aí, algumas lições que eu tiro é o seguinte. Bom, primeiro, o silêncio de Deus no presente, ele deve nos fazer andar pelo que Deus já falou no passado. Então, Deus, em alguns momentos, ele fica calado, ele não fala com a gente, como ficou aqui 400 anos. Mas, isso não quer dizer que Deus não está no controle. Olha só o tanto de coisa que Deus fez para preparar a plenitude do tempo para a vinda de Jesus. Então, nesse período que Deus não está falando com a gente, se mova pelo que ele já falou no passado. Então, isso é um ponto muito interessante. Segundo, a gente tem sempre que enxergar o plano eterno. A vida fica mais importante, mesmo se ela não for feita de eventos extraordinários. Então, viver a sua vida em santidade, buscar de Deus a sua vocação, constituir uma família saudável, criar bons filhos, servir numa igreja local, ajudar os necessitados. Tudo isso são coisas ordinárias da vida. E tudo isso faz parte de um mosaico muito grande do reino de Deus. Né? Então, mesmo que a gente não consiga transformar o mundo, não consiga fazer algo extraordinário demais, esses pequenos extraordinários já são importantes. Né? Então, ter uma vida de santidade, buscando o reino de Deus, já é muita coisa. Né? Zacarias e Isabel eram justos, viviam em santidade, servindo a Deus no templo, e aí Deus deu um milagre para ela e ela teve à luz a João Batista, que preparou o caminho de Jesus. Então, são coisas pequenas que fazem muita diferença, né? E outra coisa interessante também, quando a gente olha para a história, a gente consegue perceber acertos e erros. Então a história nos ajuda a aprender, a repetir o que foi acertado e a evitar o que foi um erro, né? Então, por exemplo, os saduceus e os fariseus surgem com boas intenções, que é manter a pureza da fé, durante essa opressão do Antíoco, né? Aquele cara que tentou reprimir os judeus. E em meio a essas pressões culturais que contrariam as escrituras no nosso tempo, o que a gente faz? Nós temos várias pressões culturais. O mundo diz pra gente cuidar da nossa vida, o mundo diz pra gente dar vazão a tudo que a gente sente, sejam esses sentimentos sem julgamento de valor, né? Se você quer ter relações, tenha antes do casamento, fora do casamento, com pessoas do mesmo sexo. Enfim, nós sofremos pressões para viver uma vida de consumismo, né, de consumir em excesso. Nós vivemos pressões para não dar valor à família. Enfim, nós vivemos pressões de vários lados. E o exemplo desses homens, por mais que eles erraram no caminho, eles surgiram de uma forma, de uma tentativa boa, que é manter a fé. Então,
isso fortalece a gente. Mesmo no meio dessas pressões sociais, nós podemos manter a fé e guardar a fé, viver uma vida de santidade, e que se Jesus voltar hoje, ele vai nos encontrar numa posição correta. Então, que Deus nos ajude a fazer como esses homens, com uma intenção boa, mas não se perder no caminho, que a gente consiga permanecer até a gente morrer ou até Jesus voltar em santidade, tá bom? Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família, que você seja um fator de resistência para essas pressões sociais, viu? Um abraço, fica com Deus.